Bom, então, bom dia a todos. Vamos começar então o nosso curso de crimes hediondos, né? Essa aqui eu reputo uma das leis mais importantes que nós temos na área penal, que é tão importante que envolve tantos crimes. O meu nome é Franklin Lobato, eu sou promotor de justiça com especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutor em Governança Global Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Nosso curso aqui, nós vamos iniciar com os crimes hediondos, depois nós vamos falar de crime organizado, depois nós vamos falar de tortura, depois nós vamos falar de crimes de imprensa, depois nós vamos falar de ato infracional, medidas socioeducativas, enfim, a ideia é que a gente possa abordar vários crimes que são importantes no ordenamento jurídico penal. Então, sem mais delongas, eu vou aqui, essa aula está sendo transmitida para o YouTube e você poderá acessar lá o canal Franklin Lobato Prado, gratuitamente, a hora que você quiser, para revisar do jeito que você quiser. Eu vou começar falando aqui do critério de classificação dos crimes hediondos. Como vocês devem saber, o critério de classificação, ele é o legal, ou seja, a lei de crimes hediondos, a 8.072/90, ela traz um rol que é taxativo, é a lei que determina quais são os crimes hediondos e assemelhados. E somente essa lei pode indicar nesse rol, como eu disse, taxativo, quais são os crimes considerados crimes hediondos. Então não existe a possibilidade do juiz, por exemplo, querer aumentar por um critério judicial. O juiz então pode avaliar discricionariamente a gravidade do delito e então com isso aumentar e dizer, olha, eu vou colocar aqui, além desses crimes, mais um crime hediondo. Não existe essa possibilidade. Quero dizer que em outros ordenamentos jurídicos isso é possível, mas no nosso ordenamento jurídico brasileiro só pode haver a tipificação de crime hediondo daqueles que estão previstos no artigo 1º da Lei 8.072/90, tá? No Brasil, repita-se, o rol de crimes hediondos, ele é taxativo, então o juiz não pode discricionariamente aumentar esse rol. Mas vocês devem estar se perguntando, então, professor Franklin, qual é esse rol taxativo dos crimes hediondos? Nós vamos começar falando sobre o rol que inicia com homicídio. O homicídio, ele tem dois crimes de homicídio que são considerados hediondos. O homicídio simples, praticado em atividade de grupo de extermínio. E o que é isso? O homicídio simples é aquele que não tem nenhuma qualificadora e ele é praticado por um grupo de extermínio. Imagine que alguns policiais do Rio de Janeiro se reúnam para exterminar moradores de rua. E se eles praticarem aquele homicídio em atividade de grupo de extermínio, mesmo sem nenhuma qualificadora, essa conduta é considerada hedionda. Você deve estar me perguntando assim, mas por que, professor, o nome hediondo? De onde é que vem essa classificação hedionda? Nós sabemos que os crimes eles são classificados em crimes de menor potencial ofensivo, crimes de médio potencial ofensivo, crimes de grave potencial ofensivo e crimes de gravíssimo potencial ofensivo. Os crimes hediondos, eles são crimes de gravíssimo potencial ofensivo, porque a lei penal diz que a gravidade da conduta do crime hediondo é muito maior do que, por exemplo, um crime de grave potencial ofensivo, médio ou mesmo de menor potencial ofensivo. E por isso que o legislador ele impõe determinadas consequências mais graves para aquelas pessoas que praticam
o crime hediondo, tá? Então daí que vem o nome hediondo. E vocês sabem que é um crime de menor potencial ofensivo? Vocês sabem que é um crime de médio potencial ofensivo? Vocês sabem que é um crime de grave potencial ofensivo? Alguém sabe? Bom, um crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles que são julgados pelo juizado, são aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Portanto, eles vão ser, por serem de menor potencial ofensivo, cuja lesividade ao bem jurídico é menor, eles vão ser beneficiados por alguns instrumentos do juizado especial. Quais são esses instrumentos? Vocês sabem? Primeiro a pessoa não será presa em flagrante delito e nem será arbitrada a fiança, e ele será submetido a um TCO, que é uma espécie de inquérito resumido. O segundo, ele será submetido a uma audiência de conciliação, onde poderá haver uma composição entre o autor da agressão e a vítima. Exemplo, você, meu amigo, vai numa festa, disputando o amor daquela menina com este aqui, se desentendem lá e você dá um soco nele. Nessa audiência de conciliação, no juizado especial, pode haver a composição civil. Primeiro instituto do juizado. Não havendo a composição civil, pode ser feita, então, uma transação penal, que é uma proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade pelo Ministério Público, restritiva de direito ou multa. E, finalmente, não havendo nenhuma nem outra, que é o que nós chamamos do plea guilty e o plea bargaining. O bargaining é a possibilidade do promotor barganhar, fazer um acordo com o acusado para a aplicação de uma pena não privativa de direito. Nós teremos, então, a denúncia oral, que poderá também vir com um pedido de suspensão condicional do processo. Muito bem. Então, falamos dos crimes de menor potencial ofensivo. E os crimes de médio potencial ofensivo? São aqueles cuja pena máxima é superior a 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1. E esses crimes, eles são crimes que são autuados com flagrante delito ou inquérito policial. Eles vão ser denunciados, mas podem ser beneficiadas essas pessoas, por ser crime de médio potencial ofensivo, com uma suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Essa suspensão do processo, que alguns chamam de sursi processual, é que o acusado terá o seu processo suspenso durante um determinado tempo, cumprindo as exigências, ele poderá se ver livre de uma eventual condenação criminal. Os de grave potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima é superior a 2, a pena mínima é superior a 1 e não são hediondos. E aí nós temos, por exemplo, o roubo, nós temos a extorsão, sem resultado morte, como exemplo. E os crimes de gravíssimo potencial ofensivo são esses aqui, os hediondos. Crime hediondo é o crime de gravíssimo potencial ofensivo, cuja consequência, como eu disse, é mais grave em relação aos outros crimes, por isso que ele se chama hediondo, ok? Então, o primeiro crime hediondo no rol de crimes hediondos, rol taxativo, é o homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só executor, e todas as formas de homicídio qualificado. O segundo crime hediondo é o homicídio qualificado. E o que é um homicídio qualificado? É um homicídio que tem uma qualificadora. E quais são as qualificadoras? Motivo fútil, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, crime praticado mediante tortura, né? Enforcamento, asfixia, para assegurar a vantagem de outro crime. Todas essas qualificadoras que eu, como promotor do júri, estou acostumado a ver no tribunal do júri, também são características do homicídio qualificado, que se considera hediondo, tá? Nós temos aí, só para exemplo,
Crime hediondo por motivo torpe, por motivo fútil, por motivo cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a execução, ocultação, impunidade e vantagem de outro crime. Só como exemplo. O que é o motivo torpe? Quem poderia dar um exemplo aí de um motivo torpe? Vamos lá. Pode dizer. Se o crime é praticado por recompensa, se tu estás matando o teu pai para receber a herança, é um motivo torpe. Já um motivo fútil é um motivo desproporcional. Imagina o cidadão matar a própria mulher porque ela deixou queimar o feijão, ou o cobrador do ônibus porque ele deu o troco errado. E aí o motivo desproporcional vai ser o motivo fútil. Recurso que impossibilita ou dificulta a defesa da vítima, isso é amplo, né? Você matar a vítima pelas costas, você matar a vítima de surpresa, você esperar a vítima dormir para matá-la. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, também nós temos aí uma situação em que tu vais matar aquela pessoa porque aquela pessoa é a testemunha daquele crime e vai depor contra os teus interesses. Então tu matas aquela pessoa, todos eles são crimes de homicídio qualificado e também são considerados hediondos. Bom, o outro é o latrocínio. O latrocínio, como vocês sabem, é o roubo seguido de morte, né? O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Muito bem, então ele não é julgado pelo tribunal do júri, porque o júri só julga crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto. Então ele não é julgado nas suas formas consumadas ou tentadas. O latrocínio, por ser crime contra o patrimônio, ele não é julgado pelo tribunal do júri, mas ele, pela sua hediondez, gravidade, ele é julgado, ele é considerado crime hediondo. A extorsão qualificada pela morte. A extorsão, ela pode ser qualificada em outras situações, mas se ela for qualificada pela morte, nós teremos então a extorsão com resultado morte como crime hediondo. A extorsão mediante sequestro. O cidadão liga, né? Um grande empresário está saindo com o filho dele lá, chega o grupo lá com os carros, cerca o carro do empresário, o carro é blindado, eles arrombam o carro, tiram o filho do empresário, levam o filho do empresário, colocam lá no morro e ligam para a família da vítima. Olha, estamos aqui com seu filho, queremos um resgate. A extorsão mediante sequestro está um pouco fora de moda, né? Hoje em dia eles estão arrombando e assaltando os carros fortes por aí. Mas a extorsão mediante sequestro, e aí temos como exemplo o sequestro do empresário Abílio Diniz, temos como exemplo o sequestro do irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Todos esses são modalidades de extorsão mediante sequestro e são considerados crimes hediondos. Também nós temos o estupro e o estupro de vulnerável, tá? Bom fazer logo uma diferença, né? Vocês sabem qual é a diferença entre o estupro e o estupro de vulnerável? Quem sabe? O pessoal ali da prateleira ali. Não? Senhor. O senhor aqui. A senhora. Vamos lá. Estupro de vulnerável. Quando a violência sexual, né, a conjunção carnal ou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal é praticado contra menor de 14, alienado ou débil mental e contra quem não tem condições de oferecer capacidade de resistência. Imagina você, meu amigo, você vai na festa. Eu estou falando aqui, dando exemplo, porque você tem cara de festeiro, mas tudo bem. Baladeiro. Mas enfim, você vai na festa
vê aquela menina bonita e você resolve então, vou dar um Rupinol para ela, deixar ela rupinada. Ela fica rupinada, tu levas ela para o motel e mantém relação sexual com ela, aproveitando que ela não tem condições de oferecer resistência. É um estupro de vulnerável. Agora, o estupro normal do artigo 213, ele é um estupro praticado por qualquer das vítimas que não esteja nessa condição de vulnerabilidade, seja maior de 14, né? Aquela pessoa que tem condições de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se, de consentir o ato sexual e que você mantenha a relação sexual com ela mediante violência ou grave ameaça, tá? Lembrando que o estupro aglutinou também o atentado violento ao pudor e hoje tanto a conjunção carnal quanto o atentado violento ao pudor, ou como vocês gostam tecnicamente, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, são considerados estupro, ok? Bom, nós temos também... Pois não? Com licença. Quando devida bem, eu gostaria de assinar a lista de presença, eu vou embora, eu assisto a sua aula em casa, e eu só assino a frequência. Não, olha, gente, vocês podem até... Eu vou falar meu nome, minha opinião, eu não concordo de estar pagando curso de especialização para que o senhor, ao mesmo tempo, nosso horário de aula, dê aula no YouTube. Não, mas não, o senhor não entendeu. Não está sendo gravado aqui agora. Não, eu só queria dizer a minha opinião. Então, eu peço licença para me retirar da sala, eu gostaria que não me fosse dada falta, porque eu vim para a aula para assistir a sua aula. Então, eu queria apenas a lista de presença para eu poder assinar. Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui.